Meus queridos, por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e se tiver algum comentário ou sugestões, pode colocar. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Geometria analítica. Vocês vão perceber que 90% das questões de geometria analítica sempre vai te dar pontos. Vai te dar pontos, vai te dar retas. Então, é uma questão que vai usar plano cartesiano demais da conta. Então, eu só fiz um esboço aqui de um plano cartesiano. Aqui está o eixo Y e aqui está o eixo X. Lembrando que plano cartesiano, nós temos os pontos, que eles têm uma coordenada, que é X e Y. Então, todo ponto, ele tem um X e tem um Y. Este ponto aqui, A, ele tem o XA dele e ele tem o YA dele. Então, ponto A, coordenada XA, YA. Ponto B, você percebe que ele está em cima do eixo X. Ele tem um valor de X e o Y dele aqui, Tobis, o Y dele aqui, ó, é zero. Então, X é zero. Porque os alunos erram muitas questões disso em função de primeiro, segundo grau e em geometria analítica. E um ponto que esteja no eixo Y. Olha o ponto Y aqui, o ponto C. Ele tem uma coordenada. O X dele vale quanto? Zero. E o Y dele eu não sei, mas vale aqui Y. Eu só sei que o X dele vale quem? Zero. E a nomenclatura, Tobis? A nomenclatura, eixo X, nós chamamos de eixo das abscissas. Mas como é que eu escrevo? Eu sempre vou esquecer e escrever assim, ó, abscissas, abscissas, abscissas. Tobis, mas não é assim que escreve, eu sei. É para decorar. Toda vez que falar eixo das abscissas, lembra de Tobias, abscissas, abscissas, eixo X. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, nós temos o eixo das abscissas e nós temos o eixo das ordenadas. E aqui é a origem do plano cartesiano. Vamos agora estudar as fórmulas de geometria analítica. Primeiro, a de ponto médio e a segunda de baricentro. Olha, a de ponto médio, o nome já diz, ele é um ponto médio, ele está no meio. Então, ele está dividindo esse segmento AB no meio. Ele está aqui, ó, representado por M. A é XA, YA. B é XB, YB. E quem é M? XM, YM. Como é que eu descubro o meu XM e o meu YM? XM é igual. Eu somo XA com XB, eu somo e divido por 2. Se ele é a metade, ó, eu estou calculando a média dos dois. Eu somo os dois e divido por 2. E como é que eu calculo o meu YM? Eu somo YA mais YB, eu somo e divido por 2. Ah, Tobias, eu entendi. XM, XA mais XB sobre 2. YM, YA mais YB, somo e divido por 2. Pronto. Ponto médio divide o segmento ao meio. E baricentro? Vamos relembrar. Quem lembra de baricentro é chamado de ponto G. Nas questões pode vir ponto G ou baricentro. Quem lembra, baricentro é o encontro das medianas. Quer dizer que sai do vértice aqui, ó, divide no meio, divide no meio, divide, divide no meio, divide no meio. Esse ponto G, existe uma formulazinha para a gente descobrir. Como é que eu descubro o ponto G? XE é igual. Eu somo XA mais XB mais XC, somo tudo e divido por 3. Ah, Tobis, então é fácil. E YG, a mesma coisa. Eu somo YA com YB com YC e divido por 3. Com isso, eu descubro XG e YG. Porque até o ponto G, ele tem uma coordenada, que é dado XG e YG. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB, sendo A 1,7 e B 11,3. Tobis, questão de ponto médio. E ele pediu o ponto médio. Ele deu
que o ponto A é 1 e 7, 1 e 7, e o ponto B, 11 e 3. E ele pediu o ponto médio. Lembrando, o ponto médio, gente, está no meio aqui, ó. Dividiu isso aqui exatamente no meio. Como eu vou descobrir o xm? É xa mais xb, soma e divido por 2. xa ele deu, que é 1. xb ele deu, que é 11. E dividido por 2, xm é igual a 12 dividido por 2, que deu 6. E como eu vou descobrir o ym? É ya mais yb, soma e divido por 2. Ya é 7, yb é 3, soma e divido por 2. Então, ym é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Então, como eu dou a minha resposta? O ponto M, ele tem coordenadas x e y. Então, x é 6, y, 5. Acabou aí. O baricentro de um triângulo G, coordenadas 5 e 1, e dois de seus vértices, A e B, determine o terceiro vértice. Tobis, pegando a nossa teoria aqui de baricentro. Ele falou que o vértice A é 2 e 4, então vou botar aqui, ó, 2 e 4. O vértice B, 3 e 7. E falta o C, XC, YC. Só que nessa questão ele te deu o ponto G, que é 5 e 1. Então, ó, ele me deu todos os pontos. O que ele não deu, que foi C, é o que ele está pedindo. Então, vamos aplicar a fórmula? Como é XG? É a soma de XA mais XB mais XC. Eu somo tudo e divido por 3. No lugar de XG, eu vou colocar 5. No lugar de XA, tem aqui, ó, 2. XB, 3. XC é o que eu preciso saber sobre 3. Como é que eu faço esse cálculo? 3 está dividindo, jogo para cá multiplicando. Fica 15. É igual 2 mais 3, 5. 5 está mais, passa para cá, menos, deu 10. Opa, já descobri o XC. Pronto. E como é que agora eu vou descobrir o YC? Eu vou usar a fórmula de novo, ó. Só que agora de Y. YG é igual a YA mais YB mais YC. Eu somo e divido por 3. No lugar de YG, colocarei 1. No lugar de YA, 4. No lugar de YB, 7. YC é o que eu quero, YC. Então, vai. 1 igual YA, 4. YB, 7. YC sobre 3. Jogo para cá multiplicando. Então, ficou 3 igual 4 mais 7, 11, mais YC. 11 passa para cá, menos 11. Quanto é 3 menos 11? Menos 8. Este é o valor de YC. Então, como é que vem minha resposta? Vem desse jeito, ó. Resposta C, sempre que coordenada é x e y. X foi 10, y menos 8. Distância entre dois pontos. Como é que eu calculo a distância de dois pontos? A fórmula de distância de dois pontos que nós vamos ver veio de Pitágoras. Por quê, professor? Olha, eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Eu quero a distância que veio de A para B. Então, ó, distância de A para B. O que acontece? Nós tentamos fechar um triângulo aqui, ó, para tirar o teorema de Pitágoras. O que acontece? Quem é essa base e quem é essa altura? É onde os alunos erram. Preste atenção. Se aqui é 1 e aqui é 7, esta base é quanto? De 1 até 7,
6. Correto? De 1 até 7, 6. Que cálculo você fez? 7 menos 1 deu 6. Foi este menos este. É o que eu vou fazer aqui, ó. É xb, que é este, menos este aqui. xb menos xa. E aqui, Tobes? Aqui começa em 3 e acaba em 5. Isso aqui vale quanto? 2. De 3 até 5, 2. Como eu fiz esse cálculo? 5 menos 3. 5 menos 3, que achei 2. Como é que eu faço aqui? Daqui até aqui é este menos este. Então, é YB menos YA. Então, agora vamos aplicar a fórmula de teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é minha hipotenusa? É a distância que eu preciso encontrar, que é a distância de A para B ao quadrado. Igual. Cateto. Primeiro cateto é esse aqui, ó. XB menos XA ao quadrado, mais, segundo cateto, YB menos YA ao quadrado. Pronto. O ao quadrado eu passo para o outro lado como o quê? Como raiz. Então, esta é a fórmula de distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Esta é a minha fórmula e a fórmula que mais cai em geometria analítica. Calcular a distância entre os pontos A, menos 3 e 1, e o ponto B, 5 e menos 14. Distância entre pontos. Só vou fazer aqui uma representação. Aqui eu tenho o ponto A, que ele tem coordenada menos 3 e 1. E aqui tem o ponto B, que ele tem coordenada 5 e menos 14. E eu quero a distância que vai daqui até cá. Qual é a fórmula, gente? Vamos escrevê-la? Distância que liga de A para B igual raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Esta é a fórmula. E agora é só substituir os pontos. No lugar de xa, ó, gente, peraí. Ó, só substituir os pontos. Ó, vou começar, beleza? Vamos aqui, foca comigo. Que é só substituir os pontos, olha. Distância de A para B igual. No lugar de xb, que está aqui, eu vou colocar 5. No lugar de xa, vou colocar menos 3. Então, ó, fica 5, menos que é da fórmula, e menos 3 aqui, que é o valor do xa. Mais. No lugar de YB, ó, vou colocar menos 14. No lugar de YA, 1. Então, fica menos 14 menos 1 ao quadrado. Distância de A para B igual. Menos com menos vai dar mais. 5 mais 3, 8. Menos 14 com menos 1, menos 15. Só que está ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 15 ao quadrado, 225. Tobes não é menos 15? Número negativo elevado a expoente par vai ficar o quê? Positivo. Raiz de 289. Então, quem é a distância de A para B? Distância de A para B é 17 unidade de comprimento. Calcular a distância entre os pontos A e B. Então, a questão é a distância que está indo de A até B, distância de A para B. A fórmula de distância de A para B é a raiz de xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Agora, você vai pegar os pontos e substituir. Ó. xb é 5. Olha aqui aonde você tirou o Tobes aqui.
XA é menos 3. Então, aqui, ó, tem o menos da fórmula e o menos, que aqui, ó, vou circular, é menos 3. Menos com menos é mais. 5 mais 3, 8. Por isso que ficou 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Vamos agora aqui, ó, YB menos YA. YB, menos 14. YA, 1. Então, vai ficar menos 14 menos 1, que dá menos 15. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 15 ao quadrado, 225. Somei 289. Qual a raiz de 289? 17. Calcular os comprimentos das medianas de um triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C. Então, vamos ver o comando? Calcular os comprimentos das medianas dos triângulos cujos vértices são A, B e C. Então, vou escrever aqui, ó, vértice A. A coordenada dele é 0 e 0. Vértice B, 4 e menos 6. Vértice C, menos 2 e menos 4. Tobbs, eu quero o comprimento das medianas. O que é uma mediana? Vamos aqui, ó, a mediana sai do vértice A, vem para cá, chega aqui, dividiu exatamente no meio. Certo? Eu quero calcular o comprimento dessa reta. Vou chamar aqui, ó, de um ponto M. Ué, Tobbs, por que M? De ponto médio. Porque se dividiu no meio, gente, a distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá. E ele está exatamente no meio. Então, ó, ponto médio. Como é que eu descubro o ponto médio? XM e YM. Eu descubro como? Através da formulazinha, ó. XM é igual. Agora não vai ser A e B. Vai ser, ó, ele é ponto médio de B e de C. Então, vai ser XB mais XC, somo e divido por 2. Então, XM é igual. XB, Tobbs, 4. XC, menos 2. Então, fica 4 menos 2 sobre 2. Olha, aqui vai dar menos. Então, 4 menos 2 é 2. Dividido por 2 é 1. Então, XM, ó, é 1. E quem é YM? YM é igual a YB mais YC sobre 2. Talvez alguém ficou com dúvida. Tobbs, mas na forma você escreveu A e B. E aqui você está escrevendo B e C. Porque esse é ponto médio de B e de C. Ó, ele é o ponto médio de B e de C. E não de A e de B. Por isso que eu estou escrevendo YB mais YC. YM é igual a YB menos 6. YC menos 4 sobre 2. Aqui vai dar menos, ó. Menos 6 com menos 4, menos 10. Dividido por 2, menos 5. Então, ó, menos 5. Agora sim tem como eu descobrir a distância do ponto A ao ponto M. Como eu vou descobrir a distância do ponto A ao ponto M? Distância de AM é igual a raiz de XM menos XA ao quadrado mais YM menos YA ao quadrado. Faça essa questão devagar. Se fizer com pressa, acaba errando. O problema dessa questão é que ela é cheia de detalhezinhos, cheia de valores. Vamos aqui. XM, 1. XA, 0. Então, vou fazer aqui devagarzinho, ó. 1 menos 0. Mais. YM, menos 5. YA, 0. Então, vai ficar menos 5 menos 0 ao quadrado. Então, distância de A para M igual. Aqui vai dar 1 ao quadrado e aqui vai dar menos 5 ao quadrado. 1 ao quadrado
é 1. Menos 5 ao quadrado, 25. Então, distância de A a M é igual a raiz de 26 unidade de comprimento. Então, vocês perceberam que o primeiro passo é descobrir aqui. Descobri o ponto M. Depois eu calculei a distância de A para M. Eu vou apagar tudo aqui para já fazer o próximo. Descobrindo agora a outra mediana. Daqui até aqui. Essa mediana divide aqui também no meio e é ponto médio. Só que agora eu vou chamar de Z, para não chamar de M e confundir aqui. Então vamos. Como ele é ponto médio, como é que eu vou descobrir a coordenada dele, que é XZ, YZ? Como é que eu calculo XZ? É a soma de XA mais XC. Eu somo e divido por 2. XZ é igual. XA é 0. XC é menos 2. Somo e divido por 2. Aqui vai dar menos 0 menos 2, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Então, XZ é menos 1. E quem é YZ? YZ é YA mais YC, somo e divido por 2. YZ é igual YA, 0. YC, menos 4. Somo e divido por 2. Aqui vai dar menos 0 menos 4, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então, eu descobri que YZ é menos 2. Então, ó, já tem uma coordenada do ponto Z, menos 1 e menos 2. Só que eu quero, vou apagar, o comprimento que vai de B até Z. Então, eu quero a distância agora de B para Z. Como é que eu calculo a distância de B para Z? Distância de B para Z é igual a raiz de XZ menos XB ao quadrado mais YZ menos YB ao quadrado. Vamos fazer isso aqui? Distância de B para Z. Questão com muito detalhe, é para fazer devagar. YZ menos 1 e 4. XZ menos 1, XB 4. Então, ó, menos 1 e 4. Mais YZ menos 2, YB menos 6. Olha aqui para não errar. YZ é menos 2, menos YB é menos 6. Então, vai ficar menos 6. Só que agora ao quadrado. O menos é da fórmula e o outro menos é o do B. Então, distância de B para Z vai ser igual. Menos 1 com menos 4, menos 5 ao quadrado. Mais. Aqui, ó, gente, menos com menos fica mais. Então, ficou menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6 é 4. Então, a distância de B para Z é igual. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 25 mais 16, raiz de 41. Unidade de comprimento. Não vou continuar a questão para o vídeo não ficar tão grande. Mas como é que eu descobriria isso aqui? Eu calcularia o ponto médio aqui, que eu posso chamar de W. Calculo o ponto médio aqui, que tem uma coordenada XW, YW. E depois calculo a distância do ponto C ao ponto W. E terminava a minha questão. A distância do ponto A, A1, e ao ponto B, 0 e 2, é igual a 3. Calcule A. Pronto. Esta questão já mudou o modelo de questões que nós estávamos trabalhando antes. Se você perceber, todas as questões anteriores, eu pedi a distância. Essa questão mudou.
Ele deu a distância, ó, a distância é igual a 3. Então, olha para cá. Distância de A para B é igual. Primeiro, vamos escrever a fórmula. Qual é a fórmula? XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Aqui. Esta é a forma de distância entre dois pontos. Só que essa questão inverteu. Ele te deu a distância. Então, no lugar de distância, eu vou colocar 3. E agora eu vou substituir os outros dados. Bem devagar nessa hora, porque a maioria dos erros de geometria é na hora de substituir os pontos, os alunos erram. Ó, no lugar de XB, eu vou botar 0. No lugar de XA, eu vou botar o próprio A. Então, ó, XB é 0 e XA é A. Mais YB, eu vou colocar 2. YA, vou colocar 1. Então, 2 menos 1 ao quadrado. Então, ficou 3 igual raiz de 0 menos A. Só que está menos A ao quadrado. Mais 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado. Tobis, e aqui, como é que eu faço? Como é que eu faço, gente, para essa raiz sumir? Eu elevo os dois membros ao quadrado. Eu elevo os dois membros ao quadrado. E aí, ó, corto e essa raiz deixa de existir. Toda questão que você pegar e tiver uma raiz e uma letra dentro da raiz, uma incógnita dentro da raiz, para a gente eliminar isso, eleva os dois membros ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Cortei a raiz, número negativo elevado a expoente par fica positivo. 1 ao quadrado, 1. 1 passa para cá, menos 1, vou terminar aqui, 8. O ao quadrado passa por outro lado, mais ou menos raiz de 8. Ué, Tobis, mais ou menos? Sim, mais ou menos. O ao quadrado sempre passa por outro lado, mais ou menos. 8 fatorando por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então, ó, 2 ao quadrado e aqui fica mais ou menos raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Só sai da raiz quem está ao quadrado, ó. Então, é mais ou menos 2 raiz de 2. Este é o valor de A. Ô, Tobis, rapidão, 10 segundos, me explica por que é mais ou menos. Porque se você pegar um número negativo e positivo e elevar a um expoente par, vai dar positivo. Por isso que é mais ou menos. Porque, um exemplo, menos 12 ao quadrado dá 144. Mais 12 ao quadrado também dá 144. Por isso, o ao quadrado sempre passa por outro lado, mais ou menos. Dados os pontos P, A e B, calcule o número real x de modo que o ponto P seja equidistante a A e B. Olha, na questão ele falou que o ponto P é equidistante de A e B. Muitos alunos já vão e fazem ponto médio. Então, atenção para questões de ponto equidistante. Por quê, prof? Porque todo ponto médio é equidistante. Porém, nem todo ponto equidistante é ponto médio. Como assim, Tobis? Como assim? Não entendi. Olha, se a questão falasse que era ponto médio, eu aplicaria aquela fórmula. Porque se eu sou ponto médio, eu estou no meio dos dois. E eu também sou equidistante de A e de B. Se a questão falasse ponto médio. Só que a questão não falou ponto médio, falou que é equidistante. Eu posso ser equidistante e não ser ponto médio. Repetindo, eu posso ser equidistante e não ser ponto médio. Como assim, Tobis? Ponto A, 4 e menos 2. Ponto B, 2 e menos 8. E aqui eu vou colocar o ponto P, x e 2. Ele é equidistante, ó. Essa distância é igual a essa. O etop não está aparecendo, mas aqui está sendo. Eles são equidistantes e não é ponto médio. Então, grave uma coisa. Nem todo ponto equidistante
eu posso afirmar que é ponto médio. Então, ó, o que acontece? Então, como é que eu faço essa questão de ponto equidistante? Toda questão de ponto equidistante, eu vou fazer aqui, ó, a distância do ponto P para A está aqui, PA. E a distância do ponto P para B. Se é equidistante, é porque essas distâncias são o quê? Iguais. Então, eu vou pegar a fórmula distância de P para A e vou igualar distância de P para B. O ponto equidistante é porque as distâncias são iguais. Então, a distância do ponto P para o ponto A tem que ser igual à distância do ponto P para o ponto B. Agora, vamos aplicar a fórmula. Ó. Distância de P para A é xp menos xa ao quadrado mais yp menos ya ao quadrado. Igual. Raiz de, vamos aplicar outra fórmula. Distância do ponto P para o ponto B. xp menos xb ao quadrado mais yp menos yb ao quadrado. Olha, a maioria dos erros de todos os alunos não é nem falta de atenção, é trocar os pontos. Então, ó, x, p, xa, yp, ya aqui. Então, vou fazer devagarzinho. Para não errar besteira, uma falta de atenção e errar a questão. xp é x, xa é 4 ao quadrado. Yp é 2, ya menos 2 ao quadrado. Vamos aqui. Agora vamos para o ponto P e B. P e B, ó, x e y. E do ponto B, x e y. Então fica xp é x, xb é 2 ao quadrado, mais yp é 2 e yb é 8. Vamos descer um pouquinho aqui para terminar a nossa questão. Olha, o que eu posso fazer? Posso cortar a raiz aqui com a raiz aqui. Ou, se você não pensou nisso, elevava os dois membros ao quadrado, você cortava a raiz. Então, aqui ficou ó, x menos 4 ao quadrado. Aqui ficou ó, menos com menos mais 2 mais 2, 4. Então, 4 ao quadrado. Igual. Aqui, x menos 2 ao quadrado. Mais, menos com menos mais 2 mais 8, 10. 10 ao quadrado. Olha, isso aqui é um produto notável e um produto notável. Quem não lembra, uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, eu faço x menos 4 vezes x menos 4. Igual ali tem x menos 2 ao quadrado. É igual a x menos 2 vezes x menos 2. Faço a distributiva todinha aqui, ó. Mas quem já sabe de cabeça como é que é? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mais 4 ao quadrado, 16. Aqui, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 10 ao quadrado, 100. Tobis, vou poder cortar o x ao quadrado? Sim, porque x ao quadrado de um lado com x ao quadrado do outro, corta. Porque aqui é mais, ó, quando passa para cá, menos e corta. Então, virou uma equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, menos 8x continua. Aqui, menos 4x passa para cá, mais 4x. 100 mais 4, 104. 16 mais 16, 32. Passa para cá, menos 32. Então, ficou menos 4x é igual a 72. Multiplicando por menos 1. 4x é igual a menos 72. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, quanto é menos 72 dividido por 4? Menos 18.